Hoje é o dia! Hoje é o dia que a gente vai estar desenvolvendo aqui, finalizando a primeira versão do nosso jogo. Então aqui a gente vai estar construindo passo a passo esse jogo aqui e você vai estar acompanhando aqui no canal, beleza? Então chama a vinheta e bora construir esse jogo aqui junto, beleza? Vale ressaltar que a gente tem uma playlist completa aqui explicando passo a passo a lógica por trás desse jogo, né? São, se eu não me engano, 6 vídeos, né, até esse. Esse é o último episódio onde a gente vai estar finalizando o nosso jogo, né? A primeira versão do nosso jogo, depois vão ter outros vídeos adicionando mais funcionalidades, mas nesse vídeo aqui a gente já vai estar finalizando o jogo, beleza? Então, bora pro VS Code. Já abri um novo arquivo aqui no VS Code, chamei de jogo.py, e aqui na pastinha dele eu tenho os seguintes arquivos aqui, ó. Primeiro eu tenho o meu asteroide, então esse vai ser o asteroide que vai estar aparecendo na tela, já com removido o fundo, na direção que eu quero que ele apareça, no tamanho que eu quero, né? Isso eu mostrei para vocês numa aula onde eu expliquei as ferramentas que eu utilizo para redimensionar a imagem, adequar a imagem para ela se encaixar no nosso jogo, beleza? Aqui eu tenho uma música que vai tocar quando um asteroide pega na nave, que é tipo um game over. O meu fundo vai ser esse fundo aqui de universo. A música que vai tocar durante o jogo vai ser essa música aqui. A minha nave, que vai ser controlada. O raio que a nave vai disparar. A música que vai tocar quando bater o recorde. E o som de tiro da minha nave. Então, são esses os meus arquivos, já estão configurados certinho aqui. Beleza? Lembrando que o repositório desse jogo, eu vou estar deixando aqui o link da descrição, o link do GitHub completo para você conseguir baixar esse código. Beleza? Então, vamos lá passo a passo. Primeiro eu vou estar importando o Pygame e a biblioteca Random. Depois eu vou precisar carregar as minhas imagens. Então, da mesma forma que a gente fez na imagem do tubarão, aqui eu vou ter a imagem da nave, a imagem do asteroide, do raio e a imagem do fundo carregado, né? Utilizando o Pygame Image Load, beleza? Depois algumas constantes que eu vou definir aqui, que a gente também já definiu na aula passada, que são a largura e a altura da janela. Opa! Então, algumas constantes que a gente vai definir aqui, que a gente já usou, né, amplamente nas outras aulas. Largura e altura da janela. A gente vai ter uma constante que vai ser a cor do texto, que vai aparecer na tela, que vai ser branco, então 255, 255, 255, 255. Eu vou ter também os meus FPS, que eu vou deixar 40, então vai rodar em 40 FPS. Vou ter o meu tamanho mínimo, que vai ser 50. Esse tamanho mínimo é o tamanho do asteroide, né? E o meu tamanho máximo do meu asteroide, que vai ser 80. Vou ter também a velocidade máxima do asteroide. Então, vel máxima vai ser 8 e minha vel mínima vai ser 1, beleza? As minhas iterações, eu tô programando com 20, né? Lembrando que essas iterações vão ser o meu limite da minha variável contadora. Então, determina a velocidade com que os asteroides aparecem na tela. Vou ter a minha velocidade do jogador, que nesse caso vão ser 5 pixels, e a minha velocidade do raio. A velocidade do raio aqui, eu vou criar uma tupla
com dois números, o primeiro correspondente ao eixo X e o segundo correspondente ao eixo Y. Beleza? Então, o meu raio ele vai se movimentar somente no eixo Y para cima, porque a minha nave vai estar se movimentando e eu vou atirar, o raio vai subir. Quando ele sobe, eu estou indo no sentido contrário do eixo vertical, que é o eixo Y. Então, menos 15. Menos 15 é a velocidade que ele vai se mover. Então, vai se mover um pouquinho rápido, beleza? Aí eu preciso também pegar as larguras das minhas imagens. Então, já vou pegar aqui, esse código a gente já fez nas outras aulas. A largura da nave, a largura do raio. A altura da nave e a altura do raio. Beleza? Eu preciso definir algumas funções. A primeira função vai ser a função de movimentação do jogador, que a gente já fez bastante vezes nas outras aulas, já expliquei ela passo a passo. Então aqui eu já tenho ela pronta aqui para a gente usar, a minha função de movimentação do jogador. E eu vou ter uma outra função que eu vou chamar de mover elemento. Mover elemento. Quem são esses elementos? Os asteroides, né? Então ela vai receber aqui um argumento que eu vou chamar de elemento. E eu vou acessar aqui, eu vou criar depois um dicionário para os meus asteroides. Então ela vai ter o parâmetro objRect, que é o retângulo invisível que fica ao redor dos asteroides. Ponto X, movimentação no eixo X, mais ou igual, elemento, aqui, vel 0, correspondente à velocidade no eixo X. E a velocidade no eixo Y, porque os asteroides podem se movimentar na diagonal também, né? Então eu tenho tanto uma velocidade no eixo X quanto uma velocidade no eixo Y. Então eu vou ter vel e aqui índice 1, beleza? Aí eu vou estar criando algumas outras funções também que eu vou estar utilizando para melhorar um pouco a leitura do nosso código. Uma delas vai ser a função terminar. Essa função terminar, ela vai rodar esses dois comandos, pygame.quit e exit, que é para mim sair do meu jogo, beleza? Eu vou depois chamar ela lá no meu loop. Outra função que eu vou definir vai ser a aguardar entrada. Esse aguardar entrada ele vai ser responsável por pegar os eventos que simbolizam alguma coisa que o usuário queira sair do jogo, algum momento que o usuário quer sair do jogo. Então eu vou criar dentro dela um loop while true e vou procurar os meus eventos. Então for evento in pygame.event.get. Aí eu verifico se o meu evento é do tipo sair, né? Então pygame.quit. Eu chamo a função que eu criei ali em cima, terminar. Então, caso ele clique no botão de X da janela. Se o meu evento for do tipo pygame.keydown e a minha tecla pressionada evento.key for igual a pygame.kescape, ou seja, ESC, né? Eu também chamo a função terminar. E aqui eu retorno a minha função, beleza? Então aqui eu vou criar uma função também que vai ser responsável por colocar o texto na minha janela. Quando eu abrir a minha janela, vai estar aparecendo uma mensagem, pressione uma tecla para jogar. Por enquanto, de uma forma bem simples, até feia, né? Vai ter o fundo preto e esse texto por cima. Depois a gente vai melhorando e vai adicionar uma tela inicial no nosso jogo, vai adicionar uma tela de game over, né? Mas a nossa função aqui vai se manter. Então, colocar texto, essa função vai receber aqui como parâmetro o nosso texto, vai ter que receber uma fonte, a janela, que vai ser a superfície onde eu vou colocar o meu texto, a coordenada no eixo X e a coordenada no eixo Y, perfeito? Então eu vou criar aqui o meu objeto do texto, então obj texto.
Para a gente trabalhar com texto, o Pygame, ele no Python aqui, a gente tem o método render, que é para a gente renderizar um texto aqui na nossa tela, no nosso jogo, beleza? Então a gente vai passar o nosso texto, que vai ser o que vai estar sendo digitado. Esse segundo parâmetro eu vou colocar em true. E por fim eu vou passar a cor do texto, perfeito? Eu vou ter um rect texto também. Esse rect texto é o nosso retângulo invisível que fica ao redor do nosso texto. Então eu vou pegar objText.getRect para ele fazer um get, ou seja, ele conseguir pegar o meu objeto rect, que é o retângulo invisível que fica ao redor do meu texto. Beleza? Aí eu vou dar um rect texto.topLeft, canto superior esquerdo, vai ser quem? X e Y, que são os argumentos que eu passei da minha função. E, por fim, eu vou dar um janela.bleach para me sobrepor na minha janela. Quem que eu vou sobrepor? Meu objTexto e meu rectTexto, que vai ser a posição, né? Então, aqui o bleach, ele precisa do objeto e da posição que ele vai aparecer na tela. Beleza? Então, aqui eu já tenho a minha função para colocar o texto na tela. Agora eu vou estar adicionando aqui aquelas funções principais aqui do Pygame para a gente iniciar os módulos, que a gente também já viu nas outras aulas. Então, Pygame.init, o relógio aqui para a gente trabalhar com os FPS, a nossa janela, que a gente criou, né? A janela com a largura e a altura que a gente definiu. Eu vou definir aqui também um título para a nossa janela, então display.setCaption. Aí aqui eu vou ter um outro argumento que vai ser pygame.mouse.setVisible. O setVisible, ele recebe aqui um valor do tipo bool, que é para mim definir se o cursor do mouse vai aparecer ou não na tela. Nesse caso, a gente não quer que ele apareça, então a gente vai colocar como false, porque o jogador também vai conseguir movimentar a nave através do mouse e atirar através do mouse. Beleza? E aqui a gente vai definir também a nossa imagem de fundo. Então eu vou colocar imagem fundo. A gente vai redimensionar ela. Como que a gente redimensiona uma imagem? Eu mostrei alguns sites que a gente pode estar fazendo isso, mas dentro do próprio Pygame a gente tem também dentro da classe aqui Transform, a gente tem o método Scale, que é para a gente fazer uma troca de escala aqui da nossa imagem, para a gente fazer um resize, né? Então a gente passa a imagem que a gente quer alterar, que é a imagem fundo, e aqui o segundo parâmetro são as nossas coordenadas aqui. Quais são as coordenadas? Largura janela e altura janela. Então ela vai ter largura janela no eixo X e altura janela no eixo Y. Perfeito? Agora a gente vai definir a nossa fonte. Para a gente definir a nossa fonte, a gente vai acessar Pygame no módulo fonte. Então, dentro do Pygame tem um módulo específico só para trabalhar com fontes. E a gente tem a classe fonte. Ela vai receber o primeiro argumento none, porque eu não quero definir o tipo da fonte por enquanto, quero usar a fonte padrão. E ela vai pedir o nosso size, que é o tamanho da fonte, que eu vou por 48. Beleza? Agora eu vou estar importando aqui os nossos arquivos de som, também como a gente viu na aula passada, no vídeo do tubarão. Então a gente acessa aqui o módulo Mixer e a classe Sound do nosso Pygame. Então a gente importa aqui os nossos arquivos e aqui a gente carrega a nossa música de fundo através do load, do método load aqui, beleza? Depois eu vou chamar a minha função colocar texto
Primeiro eu vou colocar asteroides, que é o nome do jogo. O nosso segundo argumento da função é a nossa fonte. Então a fonte vai ser fonte, que é essa variável que eu criei aqui. Depois eu passo a minha janela, né, o terceiro argumento. O quarto argumento vai ser a posição no eixo X que eu quero. Por enquanto eu vou deixar largura janela dividido por 5 e a altura janela dividido por 5. Beleza? Vou chamar também a minha função colocar texto, novamente, com o seguinte texto. Pressione uma tecla para começar. Beleza? Minha fonte vai ser a mesma, a minha superfície vai ser janela e a minha posição no eixo Y, largura da janela, aqui eu vou passar dividido por 20 e a altura da janela dividido por 2. Aqui não é dividido por 5, é dividido por... Vou colocar 3, para ela ficar um pouquinho mais embaixo. Beleza? Aí eu vou dar um pygame.displayUpdate para mim atualizar a minha janela. E vou chamar a minha função aguardar entrada, que vai estar rodando a nossa parte inicial aqui. Eu vou ter também uma variável que vai armazenar a minha pontuação. Conforme o tempo for passando, eu vou estar incrementando essa variável, se o jogador estiver vivo, que vai ser o meu recorde. Então, o meu recorde ele vai ser calculado da seguinte forma. Conforme o tempo que o jogador permanecer vivo, essa variável vai sendo incrementada e ela vai ser a pontuação do usuário. Depois eu vou utilizar essa variável para mim definir se o jogador bateu ou não esse recorde. Beleza? Então, aqui agora eu vou iniciar o nosso loop. Então, while true. Primeiro eu vou ter uma lista de asteroides. Vai começar vazia, vai ser a lista que vai armazenar nossos asteroides. Quando um novo asteroide aparecer na tela, ele vai ser incrementado nessa lista e depois eu vou ter que remover esses asteroides para mim não ficar ocupando memória desnecessária. Beleza? Eu vou ter uma lista também que vai armazenar o meu raio atirado pela nave. Vou ter uma variável aqui que vai ser a minha pontuação, que vai começar em 0, né? Depois eu vou comparar a pontuação com o recorde. E vou ter a minha variável aqui, deve continuar igual a true, que é a variável que vai controlar o nosso loop, né? Eu vou ter um dicionário que vai armazenar as minhas teclas. Então, inicialmente elas vão ser false, né? Que eu vou detectar se o jogador clicou ou não nas teclas. Nas outras vezes, a gente tinha criado o dicionário assim, né? Esquerda, false. Beleza? Esquerda, direita, cima e baixo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente criar o dicionário aqui. Como que a gente cria? Então, essa outra forma de a gente criar o dicionário, primeiro a gente inicia ele como um dicionário vazio e depois a gente atribui os nossos valores. Então, teclas esquerda, então a nossa chave, né, esquerda, vai ser igual a quem? A teclas direita, que vai ser igual a quem? A teclas cima, que vai ser igual a teclas baixo, que vai ser igual ao quê? False. Dessa forma, em uma única linha, eu atribuí o valor false a todas essas variáveis do meu dicionário, né? Fica aí uma nova sintaxe para a gente trabalhar com os dicionários, beleza? Vou ter também a minha variável contadora, que vai ser incrementada até o valor das iterações. Quando ela atingir o valor das iterações, um novo asteroide vai aparecer na tela. O valor das iterações, por enquanto, é 20. Beleza? E aqui eu vou dar um pygame.mixer.music.play para mim tocar a minha música. Então, o primeiro parâmetro é o meu loop. Eu vou passar -1 porque eu quero que a música toque em loop, repetidamente, infinitamente. Ela vai começar aqui na posição 0. E não vai ter fade para começar também. Então, a posição 0 seria ela começar do início.
Perfeito? Depois, eu vou criar aqui a minha posição no eixo X, que vai ser quem? Largura da janela dividido por 2. Quem que vai ser essa posição no eixo X? Vai ser a posição que o meu jogador vai iniciar o jogo. E eu vou ter a minha posição no eixo Y. O jogador que eu digo é a nave, né? Vai ser a altura da janela menos 50. Então essa é a posição que eu escolhi para começar o meu jogador. E eu preciso agora, né, evidentemente, criar o dicionário que vai estar armazenando o nosso jogador. O nosso dicionário ele vai ter um parâmetro obj.rect, que vai ser pygame.rect. E então ele vai começar left, que é a posição no eixo X, pós X, a posição no eixo Y, que é top, a minha largura da nave, é nave porque é o meu jogador, e a minha altura vai ser a altura nave. Beleza? Eu tenho também no meu dicionário a imagem correspondente ao meu jogador. Quem que é a minha imagem? A minha imagem nave, que eu importei lá em cima. Beleza? Aqui faltou vírgula. O que eu vou ter ainda? A minha velocidade. A minha velocidade vai ser vel jogador. E eu vou ter mais um parâmetro aqui que vai ser a minha máscara, que eu vou chamar de mask. Essa máscara eu vou estar utilizando para mim conseguir detectar uma colisão do asteroide com a minha nave. Da última forma que a gente fez as colisões, a gente utilizou o objeto PyGameRect, né? A gente verificou se um retângulo invisível colidia com o outro objeto PyGameRect, que é o retângulo invisível do outro objeto. Mas essa não é uma forma tão eficiente da gente fazer isso. Num jogo mais elaborado aqui, se a gente fizesse dessa forma, como o objeto PyGameRect ele é um retângulo, o retângulo ele pode colidir com o retângulo do outro objeto, muitas vezes sem visualmente um objeto colidir com o outro. Porque a gente vai estar verificando se o retângulo colidiu e não se o objeto em si, se o asteroide colidiu com a nave. Então, às vezes, o retângulo do asteroide ele tá ao redor do asteroide. Então, ele ocupa uma área maior que o asteroide. O retângulo da nave ocupa uma área maior que a nave. Se eu detectar a colisão do retângulo do asteroide com o retângulo da nave, muitas vezes, visualmente, o asteroide não vai se chocar com a nave, mas ele vai detectar a colisão, porque esses dois retângulos, eles colidiram. Por isso, eu vou estar utilizando aqui uma máscara, que eu vou explicar como que a gente vai estar utilizando ela para detectar colisões. Talvez nesse vídeo eu não explique a fundo, mas eu vou fazer um próximo vídeo explicando somente essa parte da colisão que a gente detectou. Beleza? Acho que aqui a gente vai utilizar. No próximo vídeo eu explico mais a fundo como que funciona essa parte da máscara. Mas vocês vão ver que a colisão vai ficar praticamente perfeita. Beleza? Então aqui para a gente utilizar a máscara, a gente acessa o módulo Mask do nosso Pygame. E ele tem um método que é FromSurface. Quem que é o nosso FromSurface? Nesse caso, a gente vai criar a nossa máscara a partir da nossa imagem da nave. Então, a gente vai passar aqui, imagem da nave. Beleza? E aqui eu vou criar o nosso loop. Então, while deve continuar. Aqui, então, eu vou passar... Primeiro, eu vou estar incrementando a minha variável pontuação. Então, quando eu estiver dentro desse loop, essa variável vai ficar sendo incrementada até o momento que o meu jogador morrer, que daí eu zero a pontuação. Então, primeira coisa, eu vou verificar se minha pontuação for maior que o meu recorde. Se a pontuação for maior que o recorde, o que eu tenho que fazer? Tocar o meu som recorde. Então, eu vou pegar som recorde.play para mim tocar o meu som. Depois, aqui eu vou verificar alguns eventos no nosso jogo. Primeiro,
Eu vou fazer um for, então, evento in pygame.event.get. Opa! Event.get. Aqui eu vou verificar se o meu evento é do tipo pygame.quit. Se ele for do tipo pygame.quit, eu vou chamar a minha função terminar, que ele vai sair do jogo. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas você não fez isso aqui em cima, na função aguarda entrada? Mas essa função aguarda entrada, ela é equivalente para a tela inicial do nosso jogo, que ela vai estar aparecendo asteroides, pressione uma tecla para continuar. Depois a gente vai adicionar um menu muito bonito para o nosso jogo. Então, caso o jogador queira sair do jogo antes de começar o jogo, que ele pode estar fazendo isso, a gente precisa sair e aí a gente sai utilizando, a gente aguarda a entrada aqui, né? Caso o jogador queira sair através dessa função. Então, essa função ela é válida para nossa tela inicial somente. No jogo, a gente vai estar verificando aqui dentro do nosso loop com a variável deve continuar. Beleza? No jogo que eu digo enquanto a nave estiver se movimentando, enquanto o jogo estiver acontecendo. Aí eu tenho também os nossos eventos do tipo keydown. Keydown é quando eu pressiono a tecla. Então a gente já fez isso bastante vezes nas outras aulas. Agora eu vou estar trazendo esse código para cá. E vou ajustar aqui a minha indentação. Beleza? Então aqui evento keydown. Aí, perfeito. Aí agora eu preciso verificar se o jogador... Não. A gente vai ter mais um evento do tipo keydown aqui, que é caso o jogador aperte a tecla de espaço. Caso ele aperte a tecla de espaço, eu quero que dispare um raio. Então eu vou estar verificando aqui também dentro do meu if, do meu keydown. Então, se evento.key for igual a pygame.k space, então se ele clicar na tecla espaço, eu vou fazer o que? Eu vou criar o meu objeto do raio. Então, o nosso obj.rect, ele vai ter aqui o nosso pygame.rect. Aí a gente vai passar rect aqui maiúsculo, né? pygame.rect. A gente vai passar o nosso left, que vai ser o nosso canto, só ajeitar aqui o dicionário, nosso canto superior. Quem que vai ser o nosso canto superior? Jogador. É da onde vai sair o raio no eixo X, beleza? Então aqui eu tenho que pegar a posição central do meu jogador. Para isso eu vou estar utilizando jogador, a minha chave obj.rect. Dentro dessa chave obj.rect eu tenho o parâmetro center x. Center x. O que isso vai estar fazendo? Vai estar pegando o centro da minha imagem. Então a minha imagem ela tem determinados pixels de largura. Eu vou estar pegando o pixel da metade, que é onde vai estar saindo o meu raio. Mas vocês vão ver que a metade nem sempre é onde a gente quer que saia o raio. Aqui a gente vai voltar mais tarde, beleza? Então, jogador, agora no eixo Y, vai ser jogador obj.rect ponto top. Aí sim, ponto top, porque no eixo Y eu quero que o raio saia do topo do meu jogador. Aí a minha width vai ser a largura do raio e eu vou ter também a minha altura do raio, perfeito? Então, esse é meu obj.rect aqui, ó, ficou bem grandinha a linha aqui, beleza? Vou ter também a minha imagem, que eu carreguei lá em cima, então vai ser imagem raio. E vou ter a minha velocidade, que vai ser vel raio, que se eu não me engano é 15, né? O raio vai ter que sair numa velocidade um pouquinho grande, né? Um pouquinho rápida, né? Depois que eu criar o meu objeto, eu preciso adicionar os meus raios na minha lista de raios. Então, raio.append, né?
na minha lista de raio, né? Na verdade, raios, né? Raios, porque raios é essa lista aqui, ó. Que inclusive eu criei como raio, mas é raios, né? Raios. Raio é o meu raio individual. Raios é a minha lista de raios, beleza? E também vou ter que tocar o meu som, né? Então, somtiro.play. Somtiro.play, perfeito? Eu tenho também eventos do tipo keyup, que é quando eu solto uma tecla. Então, quando eu solto a tecla, o que eu quero fazer? Nada mais do que jogar as variáveis do meu dicionário novamente para false. Então, eu vou vir aqui, né? E eu tenho esses eventos do tipo keydown. E aqui eu tenho o tipo keyup, que eu simplesmente reseto as minhas variáveis do meu dicionário. Também fizemos isso nas outras aulas. Beleza? Agora eu quero adicionar a funcionalidade de movimentação do meu jogador conforme o movimento mouse. Eu também quero controlar o jogador pelo meu mouse. Para isso, existe um evento do tipo mouse motion. Mouse motion nada mais é do que a movimentação no mouse sobre a nossa janela. Então eu vou estar verificando assim, ó. Evento.type, né? Se evento.type for do tipo pygame.mouseMotion, que é movimentação do mouse, não é clique, é só movimentação. O que eu tenho que fazer? Eu quero movimentar a minha nave. Para mim movimentar a minha nave, eu preciso pegar as coordenadas do eixo X e do eixo Y da minha nave. Mas isso a gente já fez, né? A gente fez aqui em cima, pegando aqui o nosso center X, dessa forma aqui, né? Então eu posso até copiar essa parte aqui e essa parte aqui, que é a coordenada do eixo Y. E aí eu vou criar as variáveis, que vai ser centro X do jogador. Vou abrir aqui o meu center X. E o meu centro Y do jogador. Para quem não sabe, esse atalho aqui, ó, eu clico Windows V. Eu abro a minha área de transferência, que é onde eu tenho um histórico das coisas que eu copiei. Beleza? Aqui, então, eu defini o meu centro no eixo X, meu centro no eixo Y. E aí, agora eu preciso movimentar o meu jogador sobre a minha janela. Para isso, eu vou estar acessando o meu jogador, obj-rect. Eu tenho aqui o método moveIP. Esse moveIP é responsável por movimentar o jogador dentro da nossa janela. Como que eu faço para movimentar? Eu preciso pegar as coordenadas do mouse. Na verdade, esse método ele vai movimentar o meu objeto, obj-rect, dentro da minha janela, conforme movimento o mouse. Então eu tenho que ter as coordenadas do eixo X e do eixo Y do meu mouse. Para eu fazer isso, eu vou acessar a coordenada no eixo X, evento.pos0. Pos é a minha lista com as coordenadas do eixo X e Y do mouse em tempo real, né? E aqui eu também preciso pegar no eixo Y. Então, evento.pos, o eixo Y vai ser o índice 1. Mas somente isso não é suficiente. Somente isso não é suficiente, porque eu não quero movimentar o meu jogador pegando no canto superior esquerdo do meu jogador, que é o correspondente, né, do meu objeto rect. Eu quero movimentar ele no centro. Para mim movimentar ele a partir do centro, né, para ter a impressão que eu estou controlando a nave de uma forma central com o meu mouse. Estou pegando a nave pelo centro. Então aqui o que eu faço? Eu subtraio o centro X e aqui eu subtraio o centro Y.
aí sim vai dar a impressão que eu estou controlando a nave pelo centro. Perfeito? Agora a gente vai ter um outro evento que é do tipo mouse button down. Mouse button down é quando eu clico no meu mouse. Então, pygame.mouse button down. Quando eu clico no meu mouse, o que eu tenho que fazer? Disparar um raio, né? Mas isso eu já fiz aqui, né? Quando eu clico no mouse, o que eu tenho que fazer? Disparar um raio. Então, eu vou simplesmente pegar o código que a gente fez aqui quando eu clico na tecla espaço, né? Que eu também preciso disparar um raio. Então, esse código aqui não vai mudar nada, né? Exceto uma coisinha que a gente vai ver depois. Perfeito? Então, adicionei o raio na lista e executei o som. Agora, eu preciso colocar o fundo da minha janela no jogo. Então, eu vou acessar o método Bleach, que vai sobrepor uma imagem na minha janela. Imagem fundo. E a minha posição da minha imagem, como ela é minha imagem de referência, eu vou deixar como 00. Perfeito? Preciso também chamar minhas funções de colocar o texto. Então, para mim colocar o texto, eu vou colocar aqui uma string formatada, pontuação. Quem vai ser pontuação? Vai ser str pontuação. Por que str? Porque eu estou convertendo para string, eu não vou fazer nada com essa pontuação, não vou calcular nada por enquanto. Então, ela pode ser do tipo string, beleza? Um texto. Ela vai ter a fonte, que vai ser a fonte que a gente definiu lá em cima. A minha superfície vai ser a minha janela. A parte do eixo X vai ser 10 e o eixo Y 0, ou seja, pontuação vai ficar no canto superior esquerdo, onde vai estar sendo somados os pontos. E eu também vou chamar o meu colocar texto. Colocar texto, eu vou estar passando aqui, então, novamente essa função para mim passar o record. Então, eu vou dar um str record, que é o meu recorde que vai estar sendo armazenado na minha lista lá, né? Fonte, janela. Meu recorde no eixo X vai aparecer em 10 para ficar na mesma linha da pontuação, só que ele tem que ficar um pouco mais para baixo, então 40. Perfeito? Agora a gente vai fazer a parte dos nossos os nossos asteroides aparecerem na tela. Para isso, eu vou estar chamando aqui contador. Se contador for maior ou igual a iterações, né? Iterações é a minha variável que eu criei lá em cima, né? Que é vale 20, contador vai sendo somado. Caso for maior, eu tenho que colocar um novo asteroide na tela. Para isso, primeiro, eu vou zerar minha variável contador. Eu preciso criar uma variável que vai ser o tamanho do meu asteroide. O tamanho do meu asteroide eu quero que seja aleatório, uns vão ser maiores, uns vão ser menores. Para isso, eu vou utilizar o método randint da biblioteca random e ele vai receber o tamanho mínimo que eu defini lá em cima do asteroide e o tamanho máximo. Perfeito? Agora eu preciso também definir a posição no eixo X do meu asteroide, que eu quero que seja uma posição aleatória, então random.randint, e eu vou estar passando aqui um intervalo que vai variar entre 0 e largura janela menos o tamanho do asteroide, né? Para ele não aparecer pela metade na tela. A gente já também discutiu isso, né? Se eu não fazer essa subtração, o asteroide pode aparecer pela metade no eixo X, o que acaba... tipo, se ele aparecer em 0, o 0 dele não vai ficar metade do asteroide aparecendo e metade não aparecendo, o que acaba ficando um pouco feio no nosso jogo, beleza? Então eu tenho que subtrair o tamanho do asteroide, do meu intervalo. E a minha posição no eixo Y vai ser menos tamanho do asteroide, menos justamente para ele não aparecer no eixo Y, na parte de cima, né, cortado pela metade.
né? Metade aparecendo e outra metade não aparecendo, então eu subtraio. Se o tamanho do asteroide for 5, ele vai aparecer em menos 5. Assim ele vai ter um efeito que ele vai estar caindo na nossa tela. Beleza? Preciso configurar também a velocidade no eixo X. A velocidade no eixo X vai ser random. Ponto randint. A minha velocidade eu quero que vá de menos 1 até 1. E minha velocidade no eixo Y. Minha velocidade no eixo Y, vel Y, vai ser random, ponto randint. Aí eu vou passar a velocidade mínima e velocidade máxima, né? Eu quero que a maior variação de velocidade esteja no eixo Y, né? Aí o que eu vou ter que fazer também? Eu vou ter que redimensionar o tamanho do meu asteroide, né? Então eu vou pegar aqui imagem redimensionada, vou criar essa variável, imagem redimensionada, vai ser pygame.transform.scale. Quem que eu vou redimensionar? Minha imagem asteroide. Lembrando que eu vou redimensionar uma imagem que eu já redimensionei antes só para ela caber na minha tela, né? Mas eu tenho que redimensionar para o tamanho do meu asteroide. Porque esse tamanho ele vai ser aleatório, ele vai ser dinâmico. Então a minha largura vai ser tamanho asteroide, a minha coordenada no eixo X, né? E a minha altura também, né? Então ele vai ter uma dimensão quadrada, por mais que ele não seja quadrado, né? O meu objeto rect vai ser quadrado, beleza? Aí, eu vou ter que passar também o meu asteroide rect, que é o meu objeto do tipo rect do meu asteroide. Retângulo invisível que acompanha ele vai ser pygame.rect. E aqui eu vou passar, então, posição no eixo X, que eu criei, posição no eixo Y, tamanho asteroide e o tamanho do asteroide também. E aí, eu tenho que também criar o meu dicionário que vai armazenar o meu asteroide. Então, esse dicionário ele vai ter um parâmetro objrect, que vai ser asteroide rect, que eu criei anteriormente. Vai ter a minha imagem, que vai ser imagem redimensionada. Vai ter a minha velocidade do asteroide, que vai ser uma tupla, com velocidade no eixo X e velocidade no eixo Y. Como eu tenho velocidade no eixo X e no eixo Y, o efeito que dá vai ser o asteroide se movimentando na diagonal, beleza? Então, se tiver uma velocidade maior no eixo Y, ele vai para baixo, se for positiva, e assim por diante, dependendo do valor. E vou ter a minha máscara também, para a gente detectar as nossas colisões. Então, pygame.mask.from surface. E daí eu vou passar a minha imagem redimensionada do meu asteroide. Por fim, eu adiciono o asteroide na minha lista com asteroides.append, né? Quem que eu vou adicionar? Asteroide. Perfeito? Agora eu preciso movimentar o meu asteroide. Para mim movimentar o asteroide, eu vou vir aqui e vou percorrer a minha lista de asteroides. Então, eu vou fazer for asteroid in asteroides, que é a minha lista. E eu vou aqui chamar a minha função mover elemento. Aqui é a vantagem de eu utilizar a função, né? Eu não preciso escrever o código de novo, eu simplesmente chamo ela. Se eu quiser utilizar ela em outros arquivos, caso o jogador passe de fase, por exemplo, eu posso simplesmente utilizar essa função, se eu for melhorando, acrescentando mais coisa no jogo. Aqui então eu vou criar janela.blit para mim colocar o meu asteroide na janela, né? Então eu vou ter aqui janela.blit.
vou ter asteroide, imagem, e vou ter aqui o meu OBJRECT, que vai ser a posição, né, no eixo X e no eixo Y, com as larguras e as alturas correspondentes. Perfeito? Aqui o meu asteroide já vai conseguir aparecer na tela, beleza? Fazendo a parte que eu removo os asteroides na minha lista, quando um raio pega no asteroide ou quando o asteroide ele sai da minha janela. Então, eu vou fazer um for percorrendo a minha lista. Então, for asteroide em asteroides. Aqui é importante a gente criar uma cópia, porque como a gente vai remover um elemento da lista, eu não quero remover o elemento da minha lista original, porque caso eu remova de uma forma errada, eu perco esse elemento. Então, eu removo da cópia e a cópia vai refletir na minha lista original, beleza? Então, aqui eu vou ter o meu topo asteroide. Por que topo? Porque eu quero verificar se o meu asteroide ele saiu por completo da minha tela. Então aqui eu vou estar verificando topo do asteroide através de asteroide OBJRECT ponto top. Beleza? E aí eu verifico se topo do asteroide for maior que a altura da janela, quer dizer que ele saiu da minha janela, e aí eu dou um asteroides.remove asteroide. Beleza? Também preciso fazer aparecer meu raio na tela, né? Então o raio, eu vou percorrer a minha lista de raios, for raio em raios. Vou chamar aqui mover elemento, passando raio, e embaixo eu vou adicionar janela.bleach, janela.bleach, e vou ter a minha imagem do raio, então raio imagem, e vou ter o meu raio OBJRECT. Perfeito? E agora eu também vou remover o raio da minha lista. Quando que eu vou remover? Então aqui, for raio in raios, cópia. Para mim remover, eu sempre utilizo o sistema de cópias do Python. Base raio. A base do meu raio vai ser raio, raio OBJRECT.bottom. Por que a base? Porque a última parte do raio que vai sair da minha janela é a base dele, né? Caso ele suba, né, ultrapasse a janela. Beleza? Então aqui eu acessei o bottom e vou verificar se a base do raio for menor que 0, significa que ele já ultrapassou o canto ou a parte superior. E aí eu vou dar um raios.remove raio. Beleza? Agora eu vou chamar também a minha função de mover jogador. Então, mover jogador, eu vou passar jogador, passar as minhas teclas, que eu declarei lá em cima, e a minha tupla, né, que vai entrar no parâmetro de janela, que vai ser largura janela e altura janela. E vou dar um janela.bleach, para mim fazer aparecer na tela isso aqui. Então, imagem, jogador imagem e jogador OBJRECT. Perfeito? Agora eu vou percorrer a minha lista novamente, onde eu vou verificar as colisões. Então, for asteroide em asteroides, cópia, né? Eu também vou ter que remover os asteroides da minha lista. Quando que eu vou remover agora? Quando um raio colidir com o asteroide, né? Agora, então, a gente vai fazer a parte referente à nossa detecção das colisões dos asteroides com a nossa nave.
e a gente vai também remover os asteroides na nossa lista. Para isso, a gente vai percorrer a nossa lista de asteroides, então for asteroid in asteroides. Vou criar uma cópia da minha lista, porque como a gente vai remover alguns elementos aqui, é melhor a gente estar lidando com cópias para não afetar a nossa lista original. E a primeira variável que a gente vai criar vai ser o nosso offset. Esse offset, ele está relacionado com aquela máscara que a gente criou anteriormente, que essa máscara, ela nada mais é do que os pixels não transparentes da nossa imagem. Então, quando a gente utiliza o OBJRect, os nossos pixels são transparentes, né? A gente tem um retângulo ao redor do nosso objeto, e esse retângulo possui pixels transparentes. A nossa máscara vai remover esses pixels transparentes, eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo. E aí agora a gente precisa pegar a diferença entre essas duas máscaras. A máscara do nosso jogador e a máscara do nosso asteroide. Então a gente vai utilizar essa diferença para a gente detectar a nossa colisão, beleza? Então qual que vai ser o offset? Vai ser asteroide objrect.x, né? Ou seja, o eixo x do meu retângulo invisível ao redor do meu asteroide, menos jogador objrect.x, né? Então aqui a gente tem como resultado, né, como a gente está removendo, a gente vai remover no eixo x todos esses pixels que são transparentes, né? E também a gente vai fazer a mesma coisa no eixo y. Então, asteroide objrect.y menos jogador objrect.y. Perfeito? Então esse offset nada mais é do que a diferença de posição entre os objetos. E a gente vai utilizar isso para verificar se o jogador colidiu. Então eu vou criar a variável jogador colidiu. Vou estar usando jogador mask, né, que são os pixels não transparentes da imagem do meu jogador. Da imagem não, né, do meu objeto rect do meu jogador. Então é o retângulo invisível completo, né? As partes transparentes vão ser removidas, logo eu vou subtrair esse objeto rect e vou ficar somente com a imagem. E essa é a imagem que eu vou estar verificando a colisão. E para isso eu vou estar verificando através do método aqui dentro do meu mask, né? Do meu objeto mask. A gente tem o método overlap, e a gente vai verificar se houve um overlap com o asteroid mask. E a gente vai passar também aqui o nosso offset, que é a diferença de posição entre esses dois objetos. Perfeito? Então agora a gente vai verificar se o jogador colidiu, né? Então isso aqui simboliza a colisão do jogador com o asteroide, da nave com o asteroide, né? A gente vai verificar se o jogador colidiu e se a pontuação for maior que o recorde. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o recorde vai valer a pontuação, né? Então, depois que ele morreu, se ele bater o recorde, a gente vai armazenar na variável pontuação nosso novo recorde e deve continuar igual a false, né? Para parar o loop do nosso jogo. Aí a gente também precisa verificar se um raio colidiu com o nosso asteroide. Para a gente verificar se o raio colidiu com o asteroide, aqui, calma, que aqui tem um erro, né? Um errinho de indentação, isso aqui tem que estar dentro do nosso for. Perfeito? A gente vai verificar se um raio colidiu com o asteroide. Se isso acontecer, a gente tem que remover esse asteroide da nossa lista de asteroides
E a gente também tem que remover o asteroide da nossa lista, caso o nosso asteroide passe da borda inferior da nossa tela. Beleza? Então a gente vai verificar for raio em raios, cópia da lista de raios. Vou criar a variável raio colidiu, vai receber. Então, aqui a gente pode fazer o obj-rect, não tem problema, não vai ser tão visível, não vai ser tão detalhada essa colisão do raio com o asteroide, então não tem problema a gente comparar os nossos retângulos invisíveis. Collidirect. Mas agora a colisão do asteroide com a nave faz diferença, por isso a gente usou a máscara. Aqui a gente não está usando máscara. Então, a gente utilizou o método Collidirect com o nosso asteroide obj-rect. Perfeito? Aqui a gente vai ter uma variável que vai retornar verdadeiro se o raio colidiu com o asteroide e falso se não retornar. Se o raio não colidiu com o asteroide. Então a gente vai verificar se raio colidiu, quer dizer que essa variável é verdadeira. Nesse caso, eu vou verificar se eu tenho um raio na minha lista de raios. Se eu tenho um raio na minha lista de raios, eu tenho que remover esse raio da minha lista. Então, raios.remove raio. Toda vez que eu clico espaço ou o botão direito do mouse, um raio é disparado e eu estou adicionando esse raio na minha lista. Se esse raio que eu disparei, ele colidiu com o asteroide e estiver dentro da minha lista, ele vai estar dentro da lista, mas é bom eu verificar se ele está dentro da lista também. Eu vou remover esse raio da lista. E se eu tiver um asteroide dentro da minha lista de asteroides, eu vou dar um asteroides.remove asteroide. Que daí, nesse caso, toda vez que um asteroide novo aparece na tela, eu adiciono ele na minha lista. Caso o raio pegue no asteroide e esse asteroide estiver dentro da minha lista, eu vou remover esse asteroide da lista. Beleza? E aqui no final eu vou dar um break para a gente tá finalizando o nosso loop aqui também. Perfeito? No final aqui, então, eu vou dar o nosso famoso display update para atualizar a nossa tela e vou definir vou declarar aqui nosso FPS, então relógio.tick da nossa variável constante FPS que eu declarei lá em cima, que foi 40, né? Aqui daí no final eu preciso parar a nossa música, então pygame.mixer.music.stop. Deixa eu só ver por que ele tá... Opa, é que aqui eu tenho que estar dentro do meu while, né? Eu paro a minha música, é a minha música de fundo, né? E dou o meu som final, .play. O som final é o nosso som de game over, né? Caso então o asteroide colida com a nave, eu tenho que tocar meu som de game over. Vou chamar a minha função colocar texto. Vou escrever aqui game over com a minha fonte, que eu já defini lá em cima. Na minha superfície vai ser janela. A minha largura, né, no meu eixo X, onde que vai aparecer, eu defini largura janela dividido por 3. E no eixo Y, altura janela também dividido por 3. Eu não estou me preocupando muito com a posição dos textos na tela nesse momento, né? A gente vai atualizando as versões com mais funcionalidades, né, nos próximos vídeos. Perfeito? Então, essa é a versão 1.0 do nosso jogo. A gente vai... Caso ele morra, vai aparecer Game Over e pressione uma tecla para continuar, né? Caso ele queira iniciar o jogo novamente. Então, pressione uma tecla para jogar. Aqui eu vou passar fonte, janela,
eu quero que fique um pouco abaixo da escrita de Game Over, então eu vou passar aqui largura janela dividido por 10 e altura janela dividido por 2. Tenho que atualizar o meu display, né, para aparecer na tela, então pygame.display.update para isso aparecer na tela. Atualizei o meu display. Depois eu tenho que chamar a minha função aguarde entrada, porque caso ele pressione uma tecla, eu vou reiniciar o jogo novamente. E o meu som final aqui, som final. Eu dou um stop, porque como ele iniciou um novo jogo, eu tenho que parar de tocar o som final. Então, aqui se eu rodar o meu código, eu vou ter a minha tela inicial. Se eu pressionar aqui a minha tecla... Pera aí que tem coisa errada aqui. Linha 80. Os asteroides, eles não estão aparecendo na tela. Vamos ver. Provavelmente eu errei alguma coisinha aqui. Bom, a primeira coisa aqui é que eu não somei o meu contador aqui, ó. Eu preciso somar meu contador para que o meu contador ele realmente chegue no valor da minha variável aqui de iterações, né? Então isso deve resolver o problema dos asteroides não aparecer na tela, né? Minha variável iterações aqui vale 20, né? Então, quando o contador for 20, vai aparecer um novo asteroide, vai zerar o contador, vai começar de novo, né? Eu não tinha feito esse incremento. Então, agora é para resolver esse problema. Beleza, os asteroides... A gente conseguiu fazer os asteroides aparecerem na tela. A gente pode perceber que o Game Over já está aparecendo também, porém os sons eles ainda não estão saindo, né? Então eu vou fechar aqui. Aqui, ó, outro erro que eu cometi. Aqui a gente não vai tocar o som quando a pontuação for maior que o recorde, sim quando ela for igual ao recorde, né? Que é só no momento que a pontuação ela atinge o valor do recorde. Então, nesse caso, é pontuação igual ao recorde, né? Não maior. Vamos rodar novamente. Cliquei a tecla. E agora sim! Agora a gente tem nosso jogo aqui, ó. Rodando. E vamos analisar, ó. Aqui eu estou controlando... Deixa eu abaixar um pouco o volume primeiro. Deixa eu abaixar esse volume porque tá um pouquinho alto demais para nós falar aqui, beleza? Ó, vou clicar numa tecla. Ó, eu estou controlando pelo mouse. Conforme eu clico, vocês estão vendo que tá disparando, tá saindo o som certinho, né? A gente tá conseguindo aqui detectar colisões com os asteroides. Os asteroides estão aparecendo na tela, eles estão sendo removidos corretamente da nossa lista. Então, aparentemente está certo. A gente vai ajustar alguns detalhes. O primeiro deles é que, não sei se vocês estão reparando, mas o tiro não está saindo do centro da nave, né? Da mesma forma, quando eu clico no espaço, eu tô clicando no espaço, o tiro não sai do centro da nave. Eu quero que o tiro saia do centro da nave. Então, esse é um erro que a gente vai ajustar agora. Aqui, ó, no momento que a gente dispara o nosso raio, a gente tem o nosso objeto aqui, PyGameRect. E aqui a gente, PyGameRect em relação ao nosso jogador, a posição Center X. O Center X é a posição central do eixo X da nossa imagem, né? Da nossa nave, mas não necessariamente a posição central da nossa imagem da nossa nave é o local onde a gente quer que o tiro saia.
Então aqui eu vou dar, como o tiro ele tá deslocado um pouquinho para a direita, eu vou subtrair alguns pixels. Opa. Mantendo aqui o Center X, menos 18. 18 foi um valor que eu testei com essa imagem que deu certo. Caso você esteja utilizando outra imagem, você pode ir testando, caso o teu tiro não saia exatamente no lugar que você quer. Se ele sair um pouquinho para a direita, você precisa subtrair. Se ele sair para a esquerda, você precisa somar. Aqui eu estou no meu evento Mouse Button Down. Então agora, se eu clicar com o botão direito do mouse, o tiro vai sair, para sair mais centralizado. Mas se eu clicar espaço, vocês ainda vão ver que ele vai sair no lugar errado. Então, cliquei aqui, ó. Ó, tô clicando com o botão do mouse aqui, ó. Tá vendo que o tiro tá bem centralizado, né? Já tá bem mais legal. Deixa eu rodar de novo, inclusive. Só que se eu clicar no espaço, ó, ele ainda tá mais para a direita do que eu quero. Aqui, então, eu vou verificar assim, ó. Eu vou no meu evento Space. Aqui, ó. No meu evento, que é do tipo Keydown, quando eu clico a minha tecla de espaço. Aqui, eu também preciso subtrair o valor de 18, que foi um valor que eu testei que ficou bom. Então aqui, ó, tanto se eu clicar no espaço, tô clicando no espaço, se eu clicar com o meu mouse, o tiro vai sair no lugar certo. Agora, vamos prestar atenção nas nossas colisões, ó. Eu vou colidir com um asteroide. Tá vendo que a colisão, ela acontece de uma forma aqui bem boa aqui no momento que o asteroide colide com a nave? Isso acontece porque a gente utilizou as máscaras, né? E não o nosso objeto OBJ-Rect, que é o nosso retângulo invisível. Agora, no momento que o nosso tiro pega no asteroide, a gente está utilizando o OBJ-Rect, né? Mas se a gente parar para perceber, nem é tão visível assim, porque é muito rápido, né? Então, acaba que nem faz tanta diferença, mas vocês conseguem perceber, ó. Aqui, ó, eu vou atirar nesse asteroide um pouquinho pro lado, ó. Tá vendo que mesmo assim ele é removido? Porque eu estou utilizando o OBJ-Rect e não máscara. Beleza? Mas pro nosso caso aqui não fez tanta diferença assim. Mas agora, na colisão já faz uma boa diferença. Caso eu utilizasse o OBJ-Rect, ia ficar bem legado o jogo. Perfeito? Então aqui a gente tem o nosso jogo completo, né? A gente pode ver a pontuação correndo ali em cima. Vou morrer, ó. Minha pontuação foi 319. Se eu clicar uma tecla para jogar de novo, agora o meu recorde é 319. Vou jogar aqui até bater o meu recorde. Vocês vão ver que vai tocar a musiquinha do recorde. Acabou de tocar a musiquinha do recorde que a gente separou. O meu tiro aqui está pegando, né, nos asteroides, né? A gente utilizou o OBJ-Rect para colidir o raio com o asteroide. Para colidir o asteroide com a nave, a gente utilizou máscara. Pode ver que a colisão aqui ficou bem boa, né? Bem no momento que o asteroide colide com a nave. As nossas telas, a gente vai melhorar elas nas próximas versões do jogo. A gente vai adicionar telas melhores. Tela de início, aqui a nossa exibição da pontuação e do recorde, a nossa tela de Game Over também. E outras funcionalidades que a gente pode ir adicionando no nosso jogo fazer a nossa nave rotacionar ao redor do seu próprio eixo, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, para ela conseguir disparar enquanto ela está rotacionando, vai ficar legal. E o nosso fundo, a gente pode transformar o fundo num GIF de um vídeo, né? Pra gente conseguir ter uma impressão que a nave tá navegando assim no espaço, ele tá se mexendo, as coisas no fundo, fica legal também, né? Então, aos poucos, a gente vai adicionando novas funcionalidades, a gente vai melhorando cada vez mais esse jogo, mas a base é essa, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa playlist até aqui, deu bastante trabalho para fazer, né? Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? Para alguns pode ter sido o primeiro jogo que vocês tenham feito, né? O primeiro contato que vocês têm com o desenvolvimento de jogos, então eu realmente espero muito, do fundo do meu coração, que você tenha gostado de acompanhar até aqui.
Meu muito obrigado, né? E até os próximos vídeos, onde a gente vai melhorando cada vez mais esse jogo, beleza? Valeu!